Olá, eu sou a Thaís, sou professora de Física aqui no Macfísica. Hoje eu trouxe uma dica no tema eletricidade, eletrodinâmica. Vamos falar sobre as curvas características do resistor, do gerador e do receptor. Para isso, eu trouxe aqui em cima, já nesses balãozinhos em vermelho, a fórmula que relaciona para cada um deles a diferença de potencial e a corrente elétrica, para a gente poder desenhar, fazer a curva para cada um deles, tá? Então, pensando no resistor, o resistor, por exemplo, ele existe no nosso chuveiro. A corrente, quando passa pelo resistor, sente uma dificuldade e aí essa potência que existe na passagem é transformada em calor e esse calor aquece a água para a gente tomar banho, né? Quando a gente for pensar como relacionar diferença de potencial e corrente, vamos pensar que a relação entre elas só depende de R, que é o valor da intensidade dessa resistência. Então, esse valor é sempre um número positivo. Por exemplo, 10 ohms, 0,5 ohms, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que entre U e I existe apenas uma constante positiva. Então, os dois são diretamente proporcionais. Quer dizer que quanto maior a corrente, maior é a diferença de potencial no resistor. Ou seja, a curva que nós vamos representar aqui, ela é uma curva que cresce. Então, cresce conforme a corrente cresce, a DDP cresce junto. Certo? Essa é a curva característica. Eu vou focar aqui no formato das curvas, certo? Não em como calcular e etc. A ideia é que vocês consigam visualizar a partir da formulinha como representá-la aqui no nosso gráfico, tá? Próximo elemento é o gerador. O que seria um gerador? Existe um elemento elétrico que tem esse nome gerador quando cai energia, por exemplo, no supermercado. O supermercado precisa ter um gerador, porque ele precisa manter os alimentos refrigerados. Então é um elemento, por exemplo, uma pilha é um gerador. Ele consegue armazenar energia e ficar ali paradinho. Quando necessário, ele é um fornecedor de energia para aquele circuito que precisa continuar funcionando. Então, nos brinquedos que a gente tem, uma lanterna, por exemplo, a pilha é um gerador, certo? Olha só a funçãozinha que relaciona diferença de potencial e corrente no gerador. Então, qual que é a ideia? Ele tem uma força eletromotriz, que é esse E aqui, inicial, e conforme ele vai fornecendo corrente para aquele circuito, a força eletromotriz vai diminuindo por causa desse sinal de menos que existe aqui. Esse R'inho é uma resistência interna que existe dentro do gerador. Então pensa assim, o gerador, de forma bem aleatória, ele tem 100 volts de força eletromotriz. Conforme ele vai liberando essa força eletromotriz para o circuito, uma partezinha dela é perdida nessa passagem pelo próprio gerador, porque todo o sistema tem uma determinada perda, né? Então, esse menos R'inho vezes I vai mostrando essa perda que vai acontecendo no próprio gerador, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Se nós pensarmos, quando o I é zero, essa parte da relação, ela vai se anular. Vai sobrar só U igual a E. E o E, a força eletromotriz, é sempre um número positivo. Então, a gente começa a representar aqui, olha só. Quando a corrente é zero, o U vale a própria força eletromotriz do gerador. E conforme essa corrente vai aumentando, essa parcela vai crescendo também. Ou seja, nós vamos subtraindo desse valor o que está sendo liberado para o circuito, né? Então, essa curva característica, ela tem um jeitão de uma reta, só que de uma reta decrescente, certo? Até chegar no zero, ou seja, quando esse lado da equação se iguala à força eletromotriz e pá, acabou a energia da pilha, né? A gente fala, a pilha acabou, né? Então quer dizer que não tem mais, a pilha não vai funcionar mais quando chegar em zero. Então esse é o formato da curva para o gerador, certo?
Tá bom, e o receptor, que é o terceiro elemento aqui que pode acontecer no nosso circuito? Então, o que seria um receptor? É um elemento no circuito que vai receber energia. Por exemplo, uma batedeira, um liquidificador, são receptores. Eles estão ligados ali na corrente elétrica e vão receber essa energia para poder funcionar, certo? E olha só, ele é definido nesse formato. Nós temos que a diferença de potencial no gerador é uma força contra-eletromotriz, por isso que ele tem esse linha em cima para diferenciar do gerador, mais uma resistência interna do receptor vezes a corrente que vem chegando, certo? Então, vamos pensar o seguinte, se esse lado é zero, nós começamos o gráfico onde, gente? Nós começamos o gráfico num valor que é o E'. Se a corrente é zero, essa parcela some, U igual a E'. Então, a gente parte daqui, tá? Só que, o que acontece? Conforme o receptor vai ganhando corrente, a corrente vai chegando nele, ela vai somando com a força contra-eletromotriz, certo? E aí, o que acontece? Nós temos no jeitão desse gráfico também uma reta, só que agora uma reta crescente, porque essa corrente multiplicada pela resistência interna, que é constante, vai fazendo o U crescer. E aí nós temos um jeitão assim para a curva do receptor. Essa era a ideia, que vocês conseguissem entender como que as funçõezinhas que relacionam DDP e corrente são representadas no gráfico, certo? Não precisamos decorar. Se a gente entender, tudo vai ficar mais tranquilo, mais fluido nos nossos estudos. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima. Um beijo. Tchau!